Olá, como você está? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no Seja Plena e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre fé. Como está a tua fé em Deus? Será que você tem estado com a tua fé alicerçada ou você anda meio abalada? Sim, e se você anda meio abalada, não tem nenhum problema nisso. Na verdade, é natural muitas das vezes que o homem se enfraqueça, mas o que o homem tem que ter certeza é que não é natural permanecer fraco, permanecer longe do Senhor. Então, o convite de hoje é para que você venha se aproximar de Deus, porque o Senhor tem algo tremendo para fazer na tua vida, mulher de Deus, mulher escolhida. E eu escolhi aqui para nós hoje estarmos falando acerca de Hebreus 11 e gostaria de ler com você o que nos fala esse versículo. Hebreus 11, no seu versículo 1, nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Que palavra poderosa é essa palavra! E eu vim aqui para te dizer uma coisa: eu não sei como anda a sua vida, as suas perspectivas de vida, os seus projetos, os seus sonhos. Eu não sei se você talvez esteja tão triste a ponto de ter parado de sonhar, mas eu quero dizer para você: volte a sonhar. O nosso Deus, ele realiza sonhos, mas você precisa sonhar, você precisa crer, você precisa ter fé em Deus, você precisa ter esperança. E aqui o Senhor nos diz, essa palavra ela é muito tremenda, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem, né? Pela fé você tem o fundamento daquilo que você ainda espera. Pela fé é como se a sua casa ainda estivesse começando a ser construída e você já enxergasse ela de pé. Então, o que eu quero hoje é que você tenha uma visão ampla, porque pela fé você já tem em suas mãos aquilo que você ainda não vê. E eu quero falar para você que você precisa buscar essa fé em Deus, porque sem fé a Bíblia nos revela que é impossível agradarmos ao Senhor. Então que você venha crer, que você volte a sonhar, que você compreenda que o nosso Deus é Deus que prova, sim. Ele é Deus que prova o filho que ele ama, ele prova a filha que ele ama. E muitas das vezes essa mulher já na maturidade, ela se encontra cansada, ela se encontra fraca, ela se encontra já sofrida, porque já veio passando por muitas coisas e às vezes se encontra desesperançosa. E eu vim aqui dizer para você que você continue crendo, porque o nosso Deus, sim, ele realiza. Esteja certa. E nesse processo você precisa cuidar da tua vida espiritual. Você precisa ter o seu tempo de dobrar o seu joelho, você precisa ter o seu tempo de falar com Deus, você precisa ter o seu tempo para estudar a palavra de Deus, você precisa ter o seu tempo para alimentar a sua alma. Sim, a fé precisa ser alimentada, porque se você começar a olhar só ao seu redor, né, você vai acabar perdendo a sua fé. A Bíblia nos ensina que nós devemos trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Então a gente entende que quando o Senhor diz trazer à mente aquilo que nos traz esperança, é o Senhor falando: alimente a sua fé. E precisamos entender que para alimentarmos a nossa fé, precisamos ler a palavra, precisamos orar, precisamos ter momento de intimidade com Deus e precisamos também compreender que ainda que a falta de fé chegue, o problema não está nisso, o problema está em você permitir que essa falta de fé permaneça na sua vida. Então, busque mais, ore, leia a palavra. E eu quero dizer que dentro de todo esse contexto da fé, de você buscar ler a palavra, né, de você precisar alimentar a sua fé, você também precisa do autocuidado. Sim, porque na maturidade o que nos vem é um desgaste muito grande. E esse desgaste, muitas das vezes, é um desgaste físico. Não é só um desgaste emocional. Nos traz desgaste emocional, um desgaste espiritual e também o desgaste físico.
E eu preciso falar para você que você precisa sim ter esse autocuidado com você mesma, né? Para que você venha dar sustentação para a tua alma em Deus, para que você venha fortalecer o teu espírito e para que você também venha fortalecer o seu corpo. E um desses autocuidados que eu quero falar para você aqui, dessa importância, é que você precisa sim fazer um exercício físico. Você precisa tirar um momento para ler a palavra, para ler um livro que edifique a sua vida. Você precisa cuidar do seu corpo como um todo. Você precisa se hidratar, você precisa fazer exercício físico. Você precisa compreender que o autocuidado também é um ato de amor. A mulher 40 a mais, quando chega nessa fase, ela precisa de cuidados. Ela precisa muitas das vezes de cuidados médicos. Ela precisa de fazer um exame de rotina. Ela precisa, todas nós mulheres precisamos nos cuidar, precisamos fazer exames de rotina. E principalmente essa mulher 40 a mais, 50 a mais, essa mulher que agora está em outra fase da vida, está entrando agora em outro ciclo, precisa entender isso. Precisamos sim, muitas das vezes, buscarmos ajuda médica, precisamos desmistificar isso, esse medo de ir ao médico, esse medo de fazer exames. Não, precisamos buscar este cuidado. E nós mulheres, enquanto mãe, esposa, dona de casa, muitas das vezes priorizamos tantas coisas e esquecemos de nos priorizar. E esquecemos de que agora precisamos dar importância àquilo que verdadeiramente é importante, que somos nós. Porque se não estivermos de pé, como cuidaremos da família? Como daremos assistência para os filhos? Como cuidaremos do nosso esposo? Você precisa cuidar de você. E essa mulher 40 a mais precisa compreender que há essa necessidade, que também está incluso nesse autocuidado, buscar um médico, fazer exames de rotina. Muitas mulheres vão precisar ir de uma reposição hormonal. Existem coisas que nessa fase da vida a gente pensa que é falta de fé e não é. Muitas das vezes é falta de energia, é falta de força, é falta de foco, porque essa fase 40 a mais, ela vem nos trazendo isso para nós que somos mulheres. Uma falta de foco muito grande, a gente pega muitas das vezes a palavra para ler e não consegue ter aquele entendimento, porque estamos mesmo com falta de foco. E o que eu quero dizer para você é isso: você precisa compreender que você é uma mulher, você é uma pessoa. E sim, você tem o seu Deus, cremos em Deus, cremos nesse Deus todo-poderoso. Se você talvez entrou aqui nesse vídeo e ainda não crê nesse Deus, eu preciso te apresentar esse Senhor. Jesus, ele é o Salvador da humanidade. Jesus, ele é aquele que se entregou para te salvar. Jesus é aquele que um dia foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje sim ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. E ele é o Senhor que está de braços estendidos e te dizendo: vinde, filha minha, porque eu te amo. Esse é o nosso Jesus. Eu estou te apresentando esse Senhor. E se você já conhece esse Deus, eu quero dizer para você que você precisa sim ter esse autocuidado, buscar tratar da tua saúde, se olhar como um todo, fortalecer o teu espírito, se fortalecer na fé, porém mais ainda compreender que também tem questões físicas, questões emocionais que precisam ser tratadas, que muitas das vezes vão precisar ir buscar este profissional. E talvez você pense que buscar esse profissional não seja tão fácil, e talvez não seja mesmo. Mas eu quero dizer para você que o conhecimento, ele é libertador, e uma vez que você está tendo esse conhecimento, está tendo essa informação, você precisa lutar por você mesma. Você precisa buscar, porque eu creio no Senhor que Ele enviará um médico apto, um médico pronto para poder te ajudar nessa fase tão importante da tua vida. E que você não pense que é o fim, que talvez se você está numa fase de cansaço, de fadiga, você compreenda que essa fase é um início de um recomeço e você vai precisar ter aí alguns pilares, entender que você precisa agora de um tratamento especial. Você precisa desse autocuidado, você precisa de fazer coisas básicas para você mesma e você precisa também buscar a ajuda desse médico.
Antes de encerrar esse vídeo, já estamos chegando aqui ao final, eu quero estar orando com você, para que o Senhor te esclareça, para que você venha para que o Senhor te envie um despertar e para que você compreenda essas necessidades do autocuidado. Sim, você se fortalecer na fé, mas também do autocuidado, da busca da ajuda médica, e que o Senhor venha entrar com essa provisão na sua vida. E se esse vídeo se conectou com você, que você possa colocar aí nos comentários: estou passando sim por essa fase. Eu tenho tido vários feedbacks de irmãs que têm me dito que têm passado por uma fase difícil, mas eu já quero te dizer que há esperança, primeiro em Deus e também no conhecimento que é libertador. E você vai conseguir ajuda para a tua vida e entrar aí nessa nova fase com mais disposição, com mais força para buscar a Deus. Oremos ao Senhor, amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, neste momento, ó Deus, estamos aqui diante da Tua presença. Pai, eu te clamo para que o Senhor fortaleça a Tua filha, para que o Senhor a coloque de pé, para que o Senhor elucide, para que o Senhor esclareça e para que ela compreenda a necessidade, sim, dela buscar pela vida espiritual, mas que agora também ela está entrando em outra fase e ela precisa desse autocuidado. Ela precisa cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo físico, ela precisa se hidratar, ela precisa também buscar uma ajuda médica. Auxilia esta mulher, Senhor. Direciona ela, prepara um médico que possa atendê-la e que tenha capacidade de enxergar como um todo essa mulher e que a ajude para que ela possa prosperar, para que ela possa florescer nessa fase tão desafiadora da vida. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço, certa da vitória. Amém e amém. Então, minha querida, que você possa sim compreender que não é o fim, mas é o início de uma nova história. Que o Senhor está te dando o direito de viver uma nova história, mas que você precisa buscar conhecimento para a sua vida. E esse conhecimento será libertador. Deus te fará florescer em meio ao deserto. Fiquem todas com Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.